E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para falar da tão temida redação, né, a redação do Enem. Então, se você vai fazer o Enem 2023, fica ligado nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas de como estudar, de como se preparar mesmo para se dar bem no Enem, né, para se dar bem em redação em especial, claro. Mas antes de a gente começar o vídeo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte galera, vamos lá. Redação, né? A redação do Enem. A gente sabe que a redação é uma área muito importante, a gente não pode banalizar, a gente não pode deixar de lado. Independente do curso que você queira fazer, você tem que estudar, você tem que ter um bom domínio em redação, em fazer um texto, certo? Então tem algumas dicas, alguns macetes mesmo, que se você aplicar quando você estiver produzindo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tem alguns que já me acompanham aqui há bastante tempo, sabe que eu gosto muito de modelo pronto, só que assim, o modelo pronto já é um nível mais avançado, para quem já tem uma boa noção em produzir texto. Mas se você é iniciante, ou então está no intermediário, eu acho que até mesmo avançado, é legal de ver essas dicas, porque você pode potencializar mais ainda na sua produção textual e, querendo ou não, atingir um bom resultado, ter uma boa nota na redação do Enem. Como estudar a redação para o Enem? Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é ter uma noção mesmo da estrutura, da tipologia textual que é cobrada, que é exigida na redação, né, no Enem, que é dissertativa argumentativa. Então, a partir do momento que você tem uma noção, que você tem essa noção mesmo da estrutura, você consegue desenvolver seu texto a partir dos critérios mesmo em relação a essa tipologia textual. Então, eu recomendo que você dê uma olhada, que você estude esse tipo de texto, que é o dissertativo argumentativo, porque a partir disso você já consegue ter uma noção. O modelo pronto já vem com esse modelo, com esse padrão, certo? Mas é legal quando você pega primeiro os fundamentos, os princípios, porque isso te dá uma maior noção de como funciona e de como você pode estruturar melhor a sua redação. Quando eu comecei a estudar redação, eu sempre tive muita dificuldade, eu não nasci sabendo, por sinal já fui até para final em redação na escola. Então isso é para vocês verem mesmo que é um processo, é um aprendizado e que, querendo ou não, quando você começa a estudar, quando você começa a praticar, fazer várias redações, você acaba ganhando experiência e aprendendo, né, com seus erros. Então é muito legal isso, porque eu digo por experiência própria, eu nunca tive facilidade, então se você não tem, se você sente dificuldade, não veja isso como um ponto final, mas sim como um início mesmo, um ponto de partida para você melhorar a cada dia daqui em diante. Então é isso. Eu sempre tive muita dificuldade, e aí o que eu fiz? Eu estudei em casa, certo? Quando eu saí da escola, eu estava com uma base muito precária em redação e eu não fiz cursinho presencial. Então, assim, tudo que eu estudei foi pelo YouTube, foi de uma forma de graça, né, que eu não paguei. A única coisa que eu paguei foi um professor particular em redação, mas não era, sabe, isso que vocês têm ideia de um professor que vem na sua casa, ou então que você vai até ele e estuda, não era assim. Eu não cheguei a estudar a teoria da redação e tudo isso que eu falo com vocês, desse princípio mesmo, da estrutura, enfim, mas eu só enviava a minha redação e eu recebia ela corrigida. A minha única relação com o professor era essa. Então eu pagava pela correção. Então, em parte não era nem um professor particular, né? Era um professor particular, mas eu só mandava, enfim, vocês entenderam. E aí, isso foi muito bom, por quê? Porque eu criei o hábito de fazer redação. Eu aprendi com meus erros. Eu aprendi a estudar, né? Eu comecei a estudar redação por meio da prática, por meio do exercício. É legal quando você tem uma noção da teoria, mas é mais legal ainda quando você não se prende à teoria, quando você vai para a prática. Então, eu acredito que essa é uma das maiores dicas que eu quero falar aqui com você, que é justamente isso. Faça muitas redações. Por mais que você não tenha uma noção, foque muito em fazer redação. E aí, claro, a gente vai seguir agora, né, como eu posso dizer, alguns dos critérios para você produzir uma boa redação. Como eu falei, um dos primeiros critérios é justamente ter uma noção da tipologia textual, que é a dissertativa argumentativa. Porque, por exemplo, você não pode começar a fazer essa redação com "eu acho que o tema deve ser atenuado". Não, jamais. Você não pode nunca falar na primeira pessoa. É sempre na terceira pessoa do singular. Então, vê-se que o problema deve se tratar disso, entende? Então, assim, são pequenos detalhes mesmo que mudam muito o seu desempenho, o seu rendimento, a sua nota na redação, né? Então, é isso. É um dos primeiros critérios, que é a tipologia textual, que é a dissertativa argumentativa, e que eu recomendo que você dê uma olhada, certo? Na parte da teoria que eu digo, para depois você ir para a prática. Além disso, questão de ortografia, de erro ortográfico, né? Concordância nominal, verbal, vírgula, crase, pontuação. Isso você aprende com o tempo também.
foi o que eu fiz, eu aprendi quando eu estava... eu senti muita dificuldade com isso também, com tudo, eu acho, em redação. Então, eu acho que com o tempo, quando eu comecei a fazer várias redações, eu comecei a... E quando eu recebi a correção, eu evitava de cometer aquele mesmo erro. Então, chegou um momento, depois de umas 4, 5 semanas, de tanto fazer redação, porque eu fazia umas 3 redações por semana, para vocês terem ideia. Então, eu comecei a encontrar esse padrão. Esse padrão de, então aqui é o momento da vírgula, aqui é o momento do ponto, aqui usa crase, aqui não usa, aqui é uma concordância nominal, verbal, sabe? Então, foi com o tempo, foi com experiência mesmo, foi fazendo redação que eu comecei a melhorar nisso. Então, nesse aspecto, que por sinal é avaliado na competência 1, eu recomendo que você vá fazendo redação, porque com o tempo você vai melhorando nessa questão. Então não tem muito segredo nessa parte da competência 1 de desvio ortográfico, de erro de ortografia. Tem também a questão do espaçamento, né, da margem, botar 2 dedos antes de começar o parágrafo e até o final também. Letra legível também, nada muito, rasura também, evitar o máximo possível. São algumas dessas dicas também em relação à competência 1. Falando da competência 1, né, vocês sabem que também um outro critério muito importante para você estudar e fazer a redação é ter uma noção das 5 competências da redação do Enem. Então a competência 1, como eu já falei, diz respeito a isso, né, essa questão de ortografia, do vocabulário e tudo mais. O vocabulário também é uma outra questão muito importante, você não ficar preso somente naquela palavra, mas usar sinônimos, palavras semelhantes a ela, porque dessa forma você não deixa seu texto assim pobre em palavras, em informações. Você enriquece, você coloca várias informações e fica muito legal, fica muito produtivo no seu texto. A competência 2 e a 3, né, de uma forma... Vou mesclar as duas, porque tem relação uma com a outra. Em relação à estrutura, dissertativa, argumentativa, e também a questão de vocabulário, de repertório, na verdade, repertório sociocultural, de você trazer uma alusão e relacionar com o tema, e a forma como você argumenta também, de como você relaciona. Tudo isso está em relação à competência 2 e 3. A 4 diz respeito a recursos coesivos, né, conectivos, como você linka períodos distintos em seu texto, quando você usa o conectivo AD+, né, um recurso coesivo, que é para adicionar uma nova ideia no seu texto, ou então quando você coloca um conectivo introdutório antes de iniciar uma nova ideia. Então tudo isso diz respeito à competência 4, e também é muito legal quando você estuda isso, quando você tem uma noção de como funciona o uso dos recursos coesivos, dos conectivos. E a última competência, que é a competência 5, diz respeito à conclusão, de como você deve estruturar, de como você deve armar, né, o primeiro é o agente social, depois o que deve fazer, né, a ação, o modo meio, a finalidade, o detalhamento, o fechamento, o tópico frasal também no início. Então tudo isso está dentro da competência 5 e que eu recomendo que você dê uma olhada, que você estude um pouco também essa competência 5. Porque cada competência vale 200 pontos e que dá um total de 1000, né, que é a nota máxima da redação. Então outro critério também que eu recomendo para você estudar, para você se basear, se sustentar mesmo, quando estiver estudando, quando estiver fazendo as suas redações. Como eu falei, eu tive um professor que eu podia entregar minha redação e receber ela corrigida. Você precisa ter isso. Então, se você está na escola, ótimo, porque você já tem um professor. Mas se você está na mesma situação que eu estive, de não ter ninguém para poder corrigir a sua redação, procure alguém, sempre tem alguém, algum professor. Arranje um jeito, você vai encontrar. Porque você precisa disso, você precisa de alguém para poder corrigir a sua redação. Alguém que saiba, que tenha conhecimento do assunto. Porque só assim você vai conseguir entender a correção, porque o corretor vai te dar o apontamento, semelhante também ao apontamento que a gente recebe no espelho. Então você precisa disso, você precisa de um feedback. E você só vai entender redação, só vai melhorar em redação quando você tiver essa noção da correção. Porque é muito importante quando você pega a correção e na sua próxima redação, o seu objetivo é justamente não cometer os erros da redação anterior. Você tem a obrigação de não cometer os mesmos erros. Então é muito importante isso. Não é para você pegar a correção dela e fazer a próxima redação seguindo os mesmos erros que você já fez na redação anterior. Isso aí você não está evoluindo, você não está progredindo, não está aprendendo. Então você tem que aprender com os seus erros. Foi assim que eu melhorei. Vamos ser sinceros também, tem uma leve diferença entre disciplina e motivação. Nem sempre você vai estar motivado a fazer redação toda semana. Você vai ter que criar isso como um hábito, vai ter que tornar isso como um hábito mesmo em sua vida. Fazer redação toda semana, se você quer melhorar em redação. Então, é para você estar disciplinado, porque motivação não vai vir sempre. Eu te garanto isso. Você não vai ter motivação, vai ter dias que você vai estar cansado, que você não vai querer fazer redação, mas você tem que ter essa obrigação. Então, por exemplo, o que me motivava é porque eu pagava, né, o profissional para entregar minha redação.
Então eu falava, pô, eu tô pagando, então eu tenho que fazer. E eu tenho que entregar, porque tinha um prazo de entrega. Isso foi bom também, né? Porque além de me dar disciplina, eu estava ali focado. Eu tinha que fazer, porque eu tinha que fazer. Era uma obrigação, era uma tarefa. E com isso, né, ao mesmo tempo eu queria aperfeiçoar e melhorar mais ainda a minha redação. Eu não queria ficar estagnado. Então eu comecei a recorrer a outras fontes. Então, por exemplo, eu peguei uma cartilha que o Lucas Selp aqui do YouTube, já falei várias vezes aqui também no canal, que ele já disponibilizou das redações nota 1000, né, dos estudantes. Então eu comecei ali, eu li cada redação e vi que tinha alguns padrões. Então, por exemplo, tinha uma proporção entre os parágrafos, nunca a introdução era enorme e o desenvolvimento pequeno. Ao contrário, o desenvolvimento sempre é maior que a introdução e a conclusão. Então, assim, pequenas coisas mesmo, que no final das contas o corretor percebe. Então, assim, eu tentava fazer as minhas redações o mais próximo possível dessas redações de nota 1000. Porque eu acho que é até uma questão de lógica, né? Se eu estiver fazendo, como eu posso dizer, estruturando a minha redação, fazendo a minha redação, colocando as palavras como eles fazem, minha nota pode chegar no 1000, pode chegar mais perto do 1000, né? Pelo menos mais de 900. E era o que acontecia, né? O que foi que começou a acontecer, na verdade. Então, eu tentava o máximo possível deixar minhas redações semelhantes a esses padrões das redações de nota 1000. Então, letra, a questão de tamanho, tudo isso, gente, até os mínimos detalhes mesmo, eu comecei a fazer nas minhas redações, palavras mesmo. Então, por exemplo, atualmente, se eu colocava a palavra atualmente na minha introdução, eu não colocava mais, eu já substituía por outra. Então, assim, se eu não soubesse, eu ia para o site de sinônimos e pegava uma palavra que combinava, né, que era semelhante. Então, por exemplo, eu substituía por odiernamente, hoje em dia, na atualidade, na contemporaneidade. Então, é uma forma mesmo de você até ganhar vocabulário e de você enriquecer, né, o seu texto, a sua redação. Eu acredito que basicamente são essas algumas dicas. Eu misturei um pouco, né, mas no geral, no todo, deu para vocês entenderem. Não é para você ficar só preso na teoria, só estudando. Você tem que fazer redação, é assim que você aprende. É bem semelhante com matemática também. Não adianta, é na prática, é fazendo ali diariamente, semanalmente, mensalmente, que só assim você vai criar esse hábito, vai ganhar gosto também. Não vou exagerar, mas você ganha o gosto no final das contas, porque é muito legal. Chega uma hora que você gosta de falar do tema, que você gosta de argumentar. Eu comecei a perceber isso assim no meio do meu processo para o final. No início eu tinha uma dificuldade em argumentar principalmente, mas com o tempo eu passei a melhorar nesse quesito, nessa questão. Então, por exemplo, se eu tinha dificuldade em introdução, eu só fazia introdução. Eu pegava vários temas e fazia várias introduções com os temas, né? Com os temas respectivos. Então foi assim, primeiro eu ia para a introdução, depois eu ia para o desenvolvimento 1, 2, depois conclusão. E aí quando eu estava experiente em cada parágrafo, aí eu comecei a fazer as redações inteiras, né? Então é basicamente isso, né? Eu acredito que depois de tudo isso, de toda essa noção, né? De todo esse princípio em relação a como estudar para a redação do Enem, né? Em especial agora para a redação do Enem 2023, é justamente você ter uma noção disso e depois você ir para o modelo pronto. O modelo pronto foi justamente nesse, como eu já falei aqui no vídeo, foi na parte mais avançada do meu processo de preparação, porque eu já vi que eu precisava ter um modelo pronto para eu não perder tempo na hora da prova. Porque assim, se a prova fosse só a redação, eu acho que eu não precisava nem do modelo pronto. Mas eu sei que, além da redação, a gente tem 90 questões para responder. É uma maratona, é a maratona do Enem. Então, eu também tenho que ser inteligente nesse sentido. Eu não posso ficar preso só na redação. Não posso chegar lá e ficar 3 horas fazendo redação para tirar 1000. Sim, tirei 1000 na redação, mas nas outras. Então, assim, eu tinha que ser estratégico, tinha que ser inteligente e eu precisava de um modelo pronto. Por que isso? Porque com o modelo pronto eu já vou ter um suporte, uma garantia, um auxílio, né? O modelo está pronto, o repertório, a estrutura, só vou chegar, encaixar o tema e vou argumentar. Então eu vou ganhar tempo na hora da prova, vou ganhar tempo para poder responder as outras questões. Então o modelo pronto me ajudou nesse sentido. Então eu não quero que você também se prenda ao modelo pronto, mas que você use ele como suporte, como uma garantia, né? Um auxílio. Mas no geral é isso, eu espero que vocês tenham entendido como estudar, como se preparar para a redação, né, do Enem. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, falem nos comentários que eu estou respondendo vocês e, enfim, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.